A ansiedade muitas vezes não avisa. Ela chega como um aperto no peito, uma tensão nos ombros, uma insônia disfarçada de pensamentos importantes. Você sente que precisa fazer alguma coisa, mas não sabe exatamente o quê. É como se estivesse preso num quarto escuro, procurando uma saída, quando, na verdade, a chave sempre esteve na sua mão. Se você está ansioso por causa de algo que ainda nem aconteceu, ou por causa de alguém que está fora do seu alcance ou do seu controle, entenda, você não está sozinho. E mais importante, você não está quebrado. Você só está tentando controlar o que nunca foi seu para controlar. A filosofia estoica entende a ansiedade como um desvio natural da mente que não foi treinada para lidar com a incerteza. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é isso que a ansiedade faz com a gente. Ela cria histórias que parecem tão reais que nosso corpo reage como se fossem verdades. Você transpira, paralisa, se irrita, evita. Mas tudo isso acontece porque sua mente está tentando prever o que não pode prever. O estoicismo começa com uma pergunta simples, mas poderosa. Isso depende de mim? Se a resposta for não, você precisa soltar. Se a resposta for sim, você precisa agir com razão, não com pânico. A ansiedade se alimenta de dois venenos: a ilusão de controle sobre o que não depende de você e a pressa de resolver o que ainda nem aconteceu. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, enfrentava decisões que afetavam milhares. Mas ele escrevia para si mesmo: não deixe o futuro te perturbar. Você o encontrará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje te defendem do presente. Esse é o primeiro passo estoico para lidar com a ansiedade. Volte para o agora. Pergunte-se: o que realmente está acontecendo agora? Isso é um fato ou é só um pensamento? Veja, você não é seu pensamento. Você é quem observa o pensamento. E isso muda tudo. Agora faça este exercício simples. Pegue papel e caneta, ou só pense com calma, e liste. O que nessa situação está fora do seu controle? A resposta do outro, o tempo, o passado, o humor alheio, o que vão pensar. Agora liste. O que está sob seu controle? Sua resposta, sua fala, sua respiração, sua atitude, sua entrega, sua decisão de esperar. Percebe? O que realmente importa é onde está a sua energia. E sua energia deve estar naquilo que você pode comandar. Quando você tenta controlar o incontrolável, a ansiedade cresce. Mas quando você foca no que é seu, sua mente... Se a ansiedade é um alarme da mente fora do presente, então a razão estoica é o botão que desliga esse alarme. A maioria das pessoas, quando está ansiosa, tenta fugir da sensação. Liga a TV, come algo, mexe no celular, mas fugir não resolve, só adia. O estoicismo não ensina você a escapar. Ele ensina você a enfrentar, com calma e clareza. E o segredo é simples. Você não precisa acreditar em tudo que sente, nem reagir a tudo que pensa. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, a parte racional da alma, capaz de observar as emoções sem se afogar nelas. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são os acontecimentos, mas a visão que ele tem sobre eles. Vamos aplicar isso à ansiedade. Você está com medo de algo que pode acontecer, de perder alguém, de ser mal interpretado, de falhar em algo importante? Tudo isso é compreensível. Mas agora respire fundo e se pergunte: isso é um fato ou uma hipótese? Isso já aconteceu ou é só um pensamento repetitivo? É aqui que a razão estoica entra. Você começa a duvidar da dúvida, começa a questionar o medo. E quando você questiona, o medo perde força. Imagine sua mente como um campo. Toda vez que você pensa no pior cenário, você rega a semente da ansiedade. Mas quando para, observa e diz: isso não é um fato, isso não depende de mim. Você deixa de alimentar o que te destrói. Sêneca nos lembra: é tolice sofrer antes da hora. E muitas vezes é isso que fazemos. Sofremos por uma conversa que ainda nem aconteceu.
por uma resposta que ainda não veio, por uma crítica que talvez nunca seja feita. Você não precisa viver assim. Aqui vai um exercício prático estoico. Pegue a situação que te deixa ansioso. Escreva o pior cenário. Agora pergunte: isso é provável? Depois pergunte: se acontecer, o que posso fazer? E por fim pergunte: se não acontecer, quanto tempo perdi me preocupando com isso? A razão estoica não apaga o medo. Ela o reposiciona. Ela te mostra que você é maior do que ele. Outro ponto importante: pare de lutar contra o que sente. Ansiedade não é fraqueza. É apenas um sinal de que você está vivendo desconectado do agora. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa voltar para o que é real, o momento presente. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então comece agora a cultivar pensamentos com raízes na verdade, não no medo. Em seguinte, vamos falar sobre como lidar com pessoas que disparam sua ansiedade. Aquelas conversas difíceis, olhares que te deixam desconfortável e relacionamentos que te drenam. Se você sente que alguém está afetando sua paz, a próxima parte vai te ajudar a recuperar o controle. Algumas vezes, a ansiedade não vem de um problema específico, mas de uma pessoa. Talvez alguém que te pressiona. Alguém que sempre te deixa em alerta. Alguém que exige mais do que entrega. Ou que ocupa sua mente mais do que deveria. Você já passou por isso? Sentir um desconforto só de ver o nome da pessoa no celular? Pensar 1000 vezes antes de responder uma mensagem? Ou imaginar conversas inteiras que nem aconteceram, só por medo de como a pessoa vai reagir? Isso consome. E o estoicismo tem uma resposta direta para isso. Ninguém pode controlar seu estado emocional sem a sua permissão. Mas atenção, isso não significa ser frio ou indiferente. Significa aprender a estabelecer fronteiras mentais. E os estoicos eram mestres nisso. Epicteto ensinava: se alguém te provoca, saiba que é sua própria opinião que te provoca. Essa frase parece dura, mas é libertadora. Ela nos lembra que, por mais difícil que o outro seja, a ansiedade só entra se você deixar sua paz vulnerável. Vamos a um exemplo. Suponha que alguém sempre te interrompe, te critica ou cobra demais. Você fica ansioso antes de qualquer interação com essa pessoa. Agora reflita: o que exatamente você está tentando controlar? A reação dela? A aprovação dela? A imagem que ela faz de você? Tudo isso está fora do seu domínio. Mas o que você pode controlar? A sua respiração antes da conversa, o seu tom de voz, a clareza da sua resposta, o seu limite de tolerância, a sua escolha de se afastar se necessário. O estoico aprende a se blindar emocionalmente sem endurecer o coração. Ele pratica o que chamamos de indiferença ativa. Não se trata de ignorar os outros, mas de não entregar o próprio equilíbrio nas mãos de quem não sabe lidar com ele. Aqui vai um exercício. Antes de conversar com alguém que te deixa ansioso, pergunte: o que essa pessoa realmente pode me tirar? Se for só opinião, julgamento ou rejeição, você já sabe, isso não define você. Sêneca dizia: é mais digno ser ferido pela verdade do que confortado pela mentira. Então, se você sente que algo está errado numa relação, não negue, mas também não se entregue ao medo. Seja honesto e lembre, a sua paz não deve ser o preço para manter alguém perto. A ansiedade nos relacionamentos geralmente nasce do medo da perda. Mas se você precisa abrir mão de quem é para manter alguém, o que você tem não é amor, é prisão. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te aflige, não é a coisa em si que te perturba, mas seu julgamento sobre ela. E isso você pode revogar a qualquer momento. Em seguida, vamos encerrar esse guia com práticas estoicas simples para aplicar todos os dias, no trabalho, nas conversas difíceis e até nas noites em que a mente não para. Vai ser a parte. Até aqui você aprendeu que a ansiedade nasce do medo do futuro, da tentativa de controlar o incontrolável e da entrega emocional ao comportamento dos outros. Mas agora é hora de transformar tudo isso em prática, porque de nada adianta saber se você não aplicar. O estoicismo não é apenas uma filosofia para pensar, é uma filosofia para viver. E viver com calma, mesmo quando tudo está caótico ao redor, é possível, se você tiver rituais diários que sustentem sua mente.
Aqui vão 4 práticas estoicas simples para você aplicar no seu cotidiano e treinar a calma todos os dias. Primeira, o diário estoico. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as noites. Era um imperador, mas também um homem que precisava entender seus próprios pensamentos. Pegue um caderno. Antes de dormir, escreva: o que me tirou a paz hoje? Eu reagi ou agi com consciência? O que aprendi com isso? Você vai se surpreender com a clareza que esse simples hábito traz. Segunda, a visualização negativa. Parece contraintuitivo, mas funciona. Sêneca aconselhava a imaginar a perda de coisas e pessoas, não por pessimismo, mas por preparo emocional. Antes de enfrentar algo que te deixa ansioso, pergunte-se: se o pior acontecer, como eu reagiria? Você vai perceber que o medo perde poder quando você o encara de frente, com calma. Terceira, a prática do controle interno. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Todos os dias, quando algo te aborrecer, use essa pergunta como filtro. Isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, solte. Esse simples ato mental pode evitar horas ou dias de ansiedade desnecessária. Quarta, o silêncio consciente. Vivemos num mundo de excesso de estímulos, mas os estoicos valorizavam o silêncio como alimento da alma. Reserve 5 minutos do seu dia, nem que seja no banheiro ou dentro do carro, para simplesmente respirar, observar os pensamentos sem reagir, deixar a mente pousar, como um pássaro cansado. Esse momento simples pode ser o seu maior remédio. A ansiedade vai continuar existindo no mundo, mas ela não precisa dominar você. Você não precisa esperar pela paz. Você pode construí-la com suas escolhas diárias, com sua forma de pensar, com sua decisão de não entregar sua mente a qualquer estímulo ou pessoa. Marco Aurélio, no auge do poder, escreveu: a tranquilidade perfeita consiste na boa ordem da mente, o domínio de si. Você tem esse poder. Mesmo que esteja em meio ao caos, a escolha de permanecer inteiro é sua. Se esse guia te ajudou, assista novamente quando sentir que está perdendo o centro.